Lucas Andrino ainda não foi demitido do Goiás. E talvez nem será. Aí eu quero saber de vocês aqui, por que que o Andrino não foi demitido? Eu fiz uma lista aqui, eu não, quem fez foi Eduardo com a nossa produção toda aqui e o André Rodrigues. Olha só as contratações que o Andrino fez desde a temporada passada. Só algumas. Piores contratações. Thiago Galhardo, esse é o tiro porque todo mundo elogiou. Mas o grande erro pra mim do Andrino com o Galhardo foi não ter afastado ele antes. Ele não teve ali pulso, ele não teve poder. Quem afastou foi o Mancini. O Andrino não teve coragem pra afastar o Thiago Galhardo. Tava fazendo muito mal pro ambiente do Goiás. Regis, péssima contratação. DG jogou até bem contra o Paysandu, mas pra mim não tem categoria, qualidade pra vestir a camisa do Goiás. O Edu aqui foi uma negação. Zé Hugo. O Zé Hugo foi contratado pelo Andrino. Você sabia disso, amigo ouvinte? O Vitinho também, não sei se eu colocaria nessa lista, não. O Vitinho é um jogador, assim, interessante, razoável. E o Edson Carioca, pra mim, é a pior de todas. A pior de todas. Gente, Lucas Andrino. E o Matheus não tá errado, não. Quando o Matheus fala aqui que não resolveria muita coisa. Eu acho que a mudança no Goiás, ela parte de cima pra baixo. Acho que é uma mudança muito mais institucional, de mentalidade, do que propriamente de pessoas. Mas o Andrino, ele é o reflexo, ele é a imagem. Qual que é a imagem da Igreja Católica, Tim? É o Papa, né? A imagem da Igreja Universal do Reino de Deus é o Bispo Macedo, ok? A imagem das feras, Nivaldo Carvalho. Você tem imagens. A imagem do futebol do Goiás é o Lucas Andrino. Um futebol fracassado, um futebol que não ganha clássico, um futebol que não chega em final de campeonato goiano, um futebol que pela segunda temporada consecutiva, né, pelo jeito ficará de fora da Copa do Brasil, uma cara de um time que tem ficado mais na Série B do que na Série A. Então, assim, não vai acontecer nada com o representante máximo do futebol do Goiás. O Andrino vai ficar por isso mesmo, vida que segue, vai ficando, vai recebendo. Você demitiria ou não o diretor de futebol da equipe do Goiás, maestro? Tiagão, eu teria trocado o Andrino logo quando saiu o Jair Ventura. Até em cima disso, eu vejo que o Andrino ele ganhou uma sobrevida com a volta do Mancini. O André Rodrigues, inclusive, falou sobre isso após a decisão da Copa Verde, porque naquele momento que o Jair Ventura saiu, após o jogo contra o Brasiliense pela Copa Verde, a semifinal que o Goiás classificou nos pênaltis, tinha essa possibilidade, né, de sair os dois, tanto o Jair Ventura como o Andrino. Para mim, o Andrino, inclusive, naquele momento, na minha visão, estava à frente em termos de ser demitido em relação ao Jair Ventura. Com a chegada do Mancini, pelo que a gente ouviu já do Mancini falando, elogiando muito o trabalho do Lucas Andrino, eu vejo que o Andrino ele ganhou essa sobrevida, ele ganhou essa força. Mas eu penso que o Goiás precisa de um executivo de futebol com mais força, com mais peso em termos de comando de grupo. Eu vejo que isso, o Andrino, ele deixa muito a desejar. Você citou o caso do Galhardo aí o ano passado, juntamente com o do LH e também do David Braz. Para mim faltou um comando maior do Lucas Andrino. A gente vê essa falta de um controle maior em cima do elenco, de ter um peso maior à fala do Andrino. Essas situações também em relação a contratações tem errado muito, né? Não coloco na conta dele essa questão do Thiago Galhardo, que quando o Galhardo veio ano passado, veio com uma promessa muito grande de um grande jogador e acabou sendo uma grande decepção para todos nós e principalmente para o torcedor esmeraldino, que muitos inclusive foram no aeroporto recebê-lo. Mas se você pegar no montante, ele deixa muito a desejar em termos de contratações, né? O Goiás é um gigante que tem contratado muito mal. Tá chegando jogadores para o Goiás que não tem a capacidade técnica para vestir uma camisa tão pesada como é do Goiás no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, por isso que eu teria, sim, trocado já esse comando do futebol do Goiás, porque para mim o Andrino não deu certo. Tem essa situação agora, como o Matheus citou e citou muito bem, que não tem a questão da janela de contratações, mas tem outras funções. Um diretor de futebol não é só contratar, essa questão do pulso, de cobrar mais, de cobrar inclusive do treinador. Eu não vejo hoje, por exemplo, o Lucas Andrino com força para cobrar o Mancini. Porque ele, o ano passado... Parece que o treinador que tá bancando o diretor... Não, parece não. É maior. É maior. E aí é uma situação que eu vejo assim, o Andrino, ele fica numa situação dele não dar conta de cobrar o treinador como tem que ser cobrado. Até porque o treinador também é um funcionário do clube. E falando de forma hierárquica, o Andrino está acima do Mancini hoje. Então tem que ter uma cobrança. Quando o Mancini cometeu algum erro, como foi, inclusive
inclusive na final da Copa Verde, né? Com as mexidas que o Mancini fez, acabou que o time caiu, aí tem que ser o Andrino que tem que chegar lá no Mancini e cobrar. Por que você fez isso? O Pedrinho pediu pra sair, ok, mas por que você trocou, por exemplo, você colocou o DG no lugar do Lovatti, o Lovatti estava bem, ou o Lovatti também pediu pra sair? Por que você pensou ali quando você pôs o Gonzalo no final do jogo, a gente tava com o título nas mãos? Esse tipo de cobrança em cima do treinador, eu confesso pra você que não consigo ver o Lucas Andrino fazendo em cima do Wagner Mancini hoje, como eu não conseguia ver também quando era o Jair Ventura. Então, para mim, falta esse comando, falta essa força na função que ele exerce, que é de executivo de futebol, Thiago. 1h46 agora. Gente, no aniversário na Vesa Renault, você encontra o Duster Intense, o SUV mais top do mundo, com taxa zero em 24 meses. Tá esperando o quê? Venha para a Navesa Renault Suprema. No campo, a confiança faz toda a diferença. E a distribuidora Supema, ela representa a GEL e também a PC. Referência em vedações e componentes hidráulicos. Garantimos alto desempenho para suas máquinas agrícolas. A entrega é rápida e suporte especializado. Mais informações pelo site _supremago.com.br. Suprema-go.com.br. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. 3241-2266. Casa do Marceneiro, precisou, lá tem. Belcar, 1 ano sem pagar parcelas do financiamento, taxa zero, revisões de graça e bônus de R$32 mil para você. Belcar Veículos, boa de negócio e Portas de Aço Goiás. Marca um golaço de placa quando o assunto é segurança e qualidade na fabricação de portas manuais automáticas. 6 décadas de tradição, campeoníssima na preferência da torcida goiana. Acesse portasdeaçogoiás.com.br. Geraldo Diniz mandou mensagem aqui. Thiago, veja a programação da Band News todos os dias. Deixa o meu like, você não lê por quê. Hoje já deixei. Número 50. Se quiser, não participo mais. Ô, Geraldinho, me desculpa. Desculpa a gente. De coração, viu, Geraldo? Um beijo aí pra você. Prometo aqui que eu darei mais atenção para suas mensagens, tá bom? Grande abraço, obrigado pela audiência. Obrigado pela tua preferência e vai deixando o like aí. 1h48. Matheus Carvalho, eu vou falar um negócio aqui que pra mim representa demais da conta esse período do senhor Andrino à frente do futebol do Goiás. Se lembre de como foi a demissão dele, né? De como foi o momento em que ele demitiu. Ele deu a notícia da demissão do Zanardi. Aquele momento, pra mim, exemplifica a personalidade do Lucas Andrino. Um sujeito, né, que fez um trabalho razoável numa equipe pequena do interior de São Paulo, que é o São Bernardo, e que recebeu a oportunidade no Goiás, que é um gigante. Gigante. O Goiás, pro Andrino, é gigante, é gigantesco o Goiás. É do tamanho do Real Madrid pro Lucas Andrino. O Andrino chorou no momento em que ele demitiu o amigo dele, o Zanardi. O Andrino não teve pulso para afastar o Thiago Galhardo. O Andrino deu 2 anos, 3 anos, né, de contrato pro Edson Carioca. Então, assim, ele é o principal responsável? Não, o principal responsável é quem manda. Ele faz parte do processo. Mas ele, como sendo a cara, o rosto da direção de futebol do Goiás, que de novo fracassa com F maiúsculo nessa temporada, não é estranho que ele ainda permaneça? Não é estranho que ele ainda não tenha sido demitido do cargo de diretor de futebol do Goiás, Matheus? Cara, pra mim não. E se ele for mandado embora, pra mim não vai resultar em absolutamente nada. E eu falo isso com toda a sinceridade do mundo. E eu tenho falado da demissão do Andrino desde o final do ano. Mandando ele embora, Campeonato Goiano do mesmo jeito. Agora acabou o Campeonato Goiano, já começou a Série B e ele ainda está aí. É o que? A 4ª rodada, né? Que vai iniciar agora? Quinta rodada, né? Cara, inicia na 5ª rodada, vai mandar o diretor de futebol embora agora? Não vai dar certo. Pra mim não vai dar certo. O futebol, por mais que a gente tenha que analisar ele de uma maneira empresarial no futebol, no modo de hoje, tem situações ainda que é um pouco mais melindrosa, entre aspas, um pouco mais humanitária. E qual que é a situação? No fator cobrança. Por que o Andrino não foi embora junto do Jair Ventura? Porque o Mancini quis o Andrino. Só que o Andrino ele é maior do que o Mancini, mas por que ele queria? Vocês entendem a situação de cobrança? Então se chega outro treinador, outro diretor de futebol, neste momento, como é que vai ser o pulso em cima do Mancini? Ele vai ficar cobrando o Mancini? Ele já vai chegar com um elenco pronto e vai cobrar desse elenco e o elenco vai absorver a cobrança dele? E na prática, no outro tipo de prática, né? Agora institucionalmente falando, qual foi o último grande diretor de futebol do Goiás?
que teve peso? Marcelo Segurado. Que teve comando 2012, 13? 2014, né? 2014. Ele sai em 2014. De lá pra cá, meu caro, foi pedrada em cima do Arley. Fora Arley. Era melhor que o Andrino, né? Que é melhor que o Andrino. Muito melhor, inclusive. E mudou os dirigentes e não aconteceu absolutamente nada. Então, fator de cobrança, não esperem nada do Andrino. E se vier outro, eu acho que é muito mais fácil o elenco rachar, um elenco melindroso rachar, e aí não é só o Goiás, mas eu vejo com qualquer outra equipe, você fazer uma mudança drástica em cima de um diretor de futebol, em cima de um cargo onde exerce muita cobrança, né? É o cargo chato, você fica cobrando demais, eu acho que mais atrapalharia do que ajudaria. E aí você mencionou o fator da janela. As contratações do Goiás, será mesmo que foram todas elas através do Andrino? Será que o Andrino chegou com um papelzinho lá no CEA e falou, esse aqui é o time ideal pra mim? Será que foi isso? Não foi. Então, assim, o torcedor, ele está no papel dele de desabafar, de procurar algum culpado, de ver de alguma maneira pra derrubar alguém. Mas o trabalho ele é muito mais profundo. Eu acho, com toda sinceridade, que já tinha que mudar esse estatuto do Goiás para antecipar essa eleição e veja o que vai acontecer. Antecipa a eleição, coloque o novo presidente deliberativo, mude o estatuto para o formato anterior, né? Porque na visão de muitos é uma situação que dá certo. E a partir daí a gente vê quem que de fato vai mandar no Goiás, né? Quem será o presidente executivo, quem que vai executar, quem que vai mandar. E aí, talvez, em cima disso, você contrate um outro diretor de futebol, mas visando 2026. Porque 2025, eu não vejo sucesso na função de diretor de futebol. Se o Goiás subir para a Série A este ano, é muito mais pelo fechamento dos jogadores juntamente da comissão técnica. Agora o Matheus toca num ponto aqui que para mim é fundamental. Fundamental, a gente tá quase batendo 200 likes. O Matheus toca num ponto que a gente tem que debater aqui abertamente na semana que vem. Inclusive eu quero ouvir aqui 2, 3 conselheiros, vou atrás aqui, até de visões diferentes, porque eu sei que tem uma minoria nesse momento representativa que é favorável à manutenção do estatuto, uma minoria, é um grupo bem pequeno. E grande parte do Conselho do Goiás quer a mudança do estatuto. Que é a volta da maneira que era. Cara, não dá mais para esse estatuto. Esse estatuto ele pode funcionar no Atlético Paranaense, no Barcelona, no Aragonês, no raio que o parta. Mas aqui no Goiás ele foi extremamente decepcionante, extremamente fracassado. O modelo não funcionou. Não funcionou. O que você faz? Você faz um corte de cabelo, uma vez eu pintei meu cabelo, fiz luzes, Tim. Eu me achei lindo, viu, Danilo? Maravilhoso. Cabelo assim, bonito, platinado, negócio diferente. Eu cheguei em casa e minha mãe me bateu. O que eu fiz? Pintei o cabelo de novo. Falou, meu filho não ficou bonito, mamãe não gostou. Mamãe não ficou feliz. Eu fui lá porque mamãe não gostou e pintei o cabelo. Então, assim, quando você faz alguma coisa que você não gosta ou que não funciona, você compra um carro. Você não deu conta de pagar, o que você faz? Devolve o carro, meu filho. Não seja desonesto. Então, assim, o Goiás tentou. Bacana, foi uma tentativa. Não funcionou. Volta ao que era. É um modelo legal, bacana? Estava funcionando? Também não estava. Mas pelo menos o Goiás tinha quem dava a cara. Pelo menos a gente tinha quem cobrar. A gente apontava o dedo. Isso é o que eu vejo. Agora, do jeito que tá, a gente não sabe nem quem a gente cobra. Exatamente. O que eu sinto mais falta. O Goiás perdeu a final da Copa Verde aqui, não teve ninguém pra dar entrevista. Só o pobre presidente do Conselho do Goiás, o Vanderlan, chorando ao vivo aqui, porque é apaixonado pelo Goiás. Que hoje até a função dele não tem peso. E que não tem poder algum, ele falou isso aqui. Não tem peso em poder, ele mesmo falou isso. Eu sinto falta disso também, não sei se o Danilo pensa assim, o Matheus, mas a maneira anterior, com o presidente, pelo menos o torcedor esmeraldino, todos nós sabíamos que quem estava ali à frente era o presidente, né? Ele respondia pelo clube. Hoje, se é o presidente do CA, o presidente do conselho não tem esse peso, tem essa questão do CEO, tem a questão do executivo de futebol, mas eu penso igual a você. Para mim, essa mudança do estatuto eles tentaram e ela não encaixou, não deu certo no Goiás. Piorou em relação ao cenário que estava. Essa que é a grande realidade. 1h55, debate das feras, oferecimento Casa do Marceneiro, precisou, lá tem. Belcar, 1 ano sem pagar parcelas do financiamento, taxa zero, revisões de graça, bônus de R$32 mil para você. Belcar Veículos, boa de negócio.
Troca de óleo é com o timaço da GP Carcentro Automotivo. Ouvinte Band News ganha 1 litro de óleo totalmente de graça. Diga que é ouvinte da rádio mais barrista do seu rádio e participe. Avenida TBA3, Jardim América, 3515-7004, 3515-7004 e Alternativa Autopeças. Peças em Goiás tem que ter o selo de qualidade da Alternativa Autopeças. 26 anos do mercado. Peças para carros nacionais importados de todas as marcas e modelos. Ligue agora. 3280-8383, 3280-8383. Alternativa Autopeças, 3280-8383. Ô Eduardo Cabral, prepara para mim um nome que vai levar agora um par de ingressos para o jogo do Vila Nova hoje contra a equipe da Chapecoense. E vai deixando o teu like, hein? Com 400 likes, outro par de ingressos. Batemos 200 agora. Quero a opinião do Danilo Dias também. Antes eu dou uma passada aqui no chat ao vivo. Roberto Azevedo, 2-0 para o Vila. Humberto Carvalho, essa mudança do estatuto foi só para aumentar a folha de pagamento. João Alcindo, a torcida que se lasque, viu, Thiago? Você foi muito feliz no que disse. Adson Silva Duarte, Thiago, a culpa não é do Andrino. Paulo Rogério desmontou o time do ano passado, o time já estava pronto. O Ricardo Martins Souza também tá ligado aqui no canal do YouTube. João Vitor, Chape 1-0, mande o gol da Chape pro meu time Marabá, Pará. Neto Lobo, uma pena o Goiás estar nesse momento. Lúcio Silveira, Goiás deixou de ser grande em 2013. Isso é alguma coisa ainda por conta da estrutura que fez ao longo dos anos. Inclusive, olha esse tweet aí do último grande presidente que o Goiás teve, o João Bosco Luz, tá pistola, Danilo, e com toda a razão do mundo. E assim, Tim, o João Bosco Luz tem moral pra falar. Tem moral pra falar, porque o time na época dele era vitorioso. O time dele ganhou coisas. Foi bicampeão da Série B, foi bicampeão goiano, levou o Goiás a uma fase semifinal da Copa do Brasil, a uma fase quarta de final da Copa do Brasil. Então o João Bosco Luz pode falar. Ele foi um presidente ousado, um presidente que pensou grande. O João Bosco Luz pode falar. Tem muita gente que fala e que também foi fracassado no futebol. O João Bosco Luz não. O João Bosco Luz pode falar. O time do Goiás está uma vergonha. Perder título é normal para qualquer time que disputa uma competição. Mas perder como estamos perdendo, não tem como aceitar. Algo tem que ser feito urgentemente, ou não voltaremos à Série A do Campeonato Brasileiro. Fez esse tweet no dia 24, meia-noite e 8 minutos. É um exemplo, né, gente? Escancara o que o Esmeraldino está sentindo nesse momento. Mas enfim, Danilo Dias, tem ou não que demitir urgentemente o diretor de futebol do Goiás, Lucas Andrino, visando a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro? Só sobrou a Série B, Danilo. Fazer o quê com o Andrino? Só a Série B, né? São 30, mais 34 jogos ainda que restam pro Goiás ao longo do ano. Eu vejo o Andrino um gentleman, né? Ele é praticamente um cara que educado, é um cara assim que você vê que ele teve essa sensatez ao demitir o Márcio Zanardi. Ele teve uma sensibilidade grande, até a forma dele conduzir. Um gentleman, um cara educado. Corta o microfone dele, bicho. Danilo, a gente tem que interromper. Você foi mal mesmo. Ele é gentleman. Não, eu posso falar? Contrata a minha avó, então, que a minha avó é a pessoa mais educada que eu conheço. Em que horas que foi, não, gente? A minha avó dá bom dia pra você. Ignorante. 3 vezes. Você vai tomar café com ela, Matheus, toda hora. Bom dia, meu filho. Deus te abençoe. Minha avó é extremamente educada. Eu tenho um casal de cachorro lá em casa. Você vê a educação que ela trata os dois, o Zequinho e também a Nina. Tira o Andrino e contrata a minha avó também. Ela é muito educada, minha avó, Danilo. Não, mas eu Dona Maria Rita. Agora, então vamos lá. Ele é isso tudo que eu falei, o Andrino como pessoa, só que para ser diretor esportivo, você precisa ter uma força diretiva maior, baseado no que o próprio Tim disse. O Tim esteve lá dentro, sabe bem como que é ter um vestiário, como que é ter um diretor que ele é intervitente, um diretor que precisa ir para cima de um ar, precisa de ir nessas reuniões da CBF, precisa ser mais vivo de campo, sentir o cheiro de um vestiário, sentir o momento da competição. Eu não vejo isso no próprio Lucas Andrino. Ele precisa ser mais interventivo, sabe? Ele não tem, parece assim, essa demonstração de força dentro e fora do vestiário. Prova disso o ano passado, né? O Andrino estava caminhando bem com o Wagner Mancini. O time, mesmo essas contratações que o Andrino fez aí que você trouxe, se o time não é prejudicado contra o América Mineiro e Sport, o Goiás subiria. E nós estaremos aqui falando o que do Andrino? Pô, o cara chegou, trouxe o Zanardi, não viu que não ia dar certo, teve a sensibilidade para mandar o cara embora, mas mandou e conseguiu trazer o time para cima e subiu. Nós estaríamos aqui, se calhar, falando outra coisa dele. Agora, ele termina a Série B bem, termina com um time razoavelmente que vinha de 7 vitórias sem tomar gols, quase consegue o acesso e ainda sendo prejudicado pela arbitragem. E aí chega o presidente atual, o Paulo Rogério Pinheiro, contrata outros sem informar o Andrino.
O Andrino só ficou sabendo depois que o Jair Ventura já estava apalavrado com o Paulo Rogério Pinheiro. E aí, poxa, ele perde força. Até eu perderia se fosse o diretor do Goiás. Perde força porque chega um treinador que ele ficou sabendo depois. Chega um treinador que é tudo novo. Ele fala, poxa, o trabalho estava legal. Aí volta tudo a estaca zero de novo. Começa um Campeonato Goiano, dá autonomia para contratar. Contrata alguns jogadores com um contrato longevo que chegaram aqui, fizeram nada ou quase nada, já nem sequer estão aqui. Contrataram uma quantidade elevada de jogadores em que todos, inclusive eu, acreditei que o Goiás faria um campeonato, o Gigante voltaria e acabou que não voltou. Trabalho questionado novamente. Vem o Wagner Mancini e segura novamente o Andrino para tentar reeditar aquele final de Série B do ano passado. E nós temos que agora aguardar. Realmente temos que esperar o Andrino, esses 34 jogos que restam da Série B, para ele que ele consiga mostrar ao lado do Mancini que realmente vai conseguir fazer com que o Goiás volte à Série A. O Andrino, contra os números, ele não joga a seu favor. Contra clássicos, ele não sabe nem o que é vencer aqui em Goiás. Isso pesa muito para ele. Precisa urgentemente desse acesso, porque assim, meu amigo, só vai viver dentro do futebol quem tem resultado, quem tem força diretiva, quem é intervintente, quem tem realmente que dar ali o momento. O Andrino precisa mais dessa comunicação, não para microfone, para mim, para você, para nós aqui, mas ter mais esse elo de ligação com o torcedor, mostrar realmente que tá vivo ali, vivenciando o dia a dia do Goiás. Assim, eu posso estar até muito enganado porque eu não estou acompanhando o dia a dia do Goiás, mas a imagem que passa pra fora é essa, que o Andrino ele não tem essa força tão viva dentro do vestiário. O Mancini o trouxe novamente, tentou na sua primeira entrevista dar essa força pra ele, delegar essa função pra ele como diretor, né? Até pediu a manutenção dele, mas o Andrino precisa fazer mais.